Bate-papo de hoje, direto do Bar do Beto, um dos grandes lugares dessa cidade, onde eu recebo Marco Aurélio Vasconcelos e Martin César. Vamos falar com eles a respeito de Além das Cercas de Pedra, show que eles apresentam dia 2 de julho no Teatro São Pedro, às 9 da noite. Vamos falar, é claro, muito mais com o Marco Aurélio sobre esses 50 anos, 5 décadas de música. O Martin, que lançou recentemente Sangradouro, um livro de contos, e outros assuntos ligados a essas duas carreiras da cultura do Rio Grande do Sul. Fique com a gente aqui no BATV e também nas nossas redes sociais. Casa bonita, sofisticação em todos os estilos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Geada vestiu de noiva os galhos da pitangueira. Ainda caso com rosa, caso ela queira ou não queira, para domar o meu destino. Comprei um buçal de prata, nenhum pesar me derruba, qualquer paixão me arrebata. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho. Meu canto tem cor de sangue, teu beijo um gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. Acordoei minha viola com 6 cordas de espinho. Meu canto tem cor de sangue, teu beijo um gosto de vinho. Fui aprender minha milonga na água clara da fonte, e o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. E o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte. E o canto do quero, quero, mais que um aviso, é uma ponte.
Tchê, que gravação bonita. Cordas de Espinho, composição do Marco Aurélio Vasconcelos, com o grande Luiz Coronel. Mais de 30 gravações? Mais de 30 gravações. E inclusive pela Fafá de Belém. Que é, talvez, assim, nesse caso, aquela gravação que jogou a música pro Brasil todo. Sem dúvida. E ela, além do Corda de Espinho, gravou também o Gaudense Sete Luas. Que também é de vocês dois. Nós dois. É. Bom, agora tu renovou a parceria. O Luiz Coronel é um dos grandes poetas do Rio Grande do Sul, mas esse jovem talento aqui do teu lado também está te trazendo, assim, grandes letras. Quando eu conheci o Martim César, ele era pouco conhecido. E eu disse para todo mundo, gravem bem este nome. Martim César é um nome que vai subir assim vertiginosamente. E não deu outro. Onde é que tu conheceu ele? Eu conheci ele em Pelotas. Eu fui fazer um show de lançamento, um CD meu, e ele estava presente num bar lá, onde eu estava fazendo a apresentação. E aí nos conhecemos, a ele, o Paulo Tim, que é parceiro dele, o irmão dele, o Alessandro. E aí fomos comer um churrasco na casa de um amigo que estava casando naquele dia. Ah, pegaram um casamento. E aí fomos fazer um churrasco num outro parceiro dele, amigo. E ali eu toquei, ouvi coisas dele, ele me deu 3 ou 4 CDs e eu vim de volta para Porto Alegre com a minha mulher ouvindo, encantado. Encantado com as músicas. Pô, esses caras fazem o mesmo estilo que eu, Paulo Tim, o Alessandro, com letras dele, né? Fiquei apaixonado. Deixa eu ver a outra versão, a câmera invertida agora. Como é que foi pra ti? Porque, afinal de contas, tu era o Martim César, tu é o Martim, mas era o Marco Aurélio Vasconcelos que estava lá no bar. Como é que tu te aproxima do Marco Aurélio? Como é que tu chega assim, e aí, eu tenho umas letrinhas aqui, como é que é esse negócio? Essa história, na verdade, começa muito antes, né? É. Começa na minha adolescência com os grandes ídolos da música de raiz do Rio Grande do Sul. Um deles era o Mar Barbará, saudoso, que foi amigo nosso, um grande ídolo. E o outro era o Marco Aurélio Vasconcelos, que era o grande ídolo mesmo, o que a gente fazia serenatas da minha terra, lá Jaguarão, na minha cidade. E aí aconteceu o seguinte, quando eu estou começando com a música, que a gente começou toda aquela região, a gente era muito mais conhecido lá naquela região, a região de fronteira. Um dia dizem que o Marco Aurélio Vasconcelos, o grande Marco Aurélio Vasconcelos, ia cantar no CTG de Jaguarão, que tinha o Chasque Farroupilha. Eu avisei o Paulo Tim, meus amigos lá, avisei todo mundo e vamos lá assistir, porque inclusive as músicas que a gente fazia, de repente a gente até conversa com ele e consegue que ele cante uma música nossa. Né? Quem sabe? Marco é outro nível. É outro nível. É outro nível. É Champions, né? É. Vocês estão jogando gauchão e os caras jogam Champions. Jogando Série B. Uma coisa, é outro nível. E aí armamos tudo, fomos ao CTG e Marco Aurélio não apareceu, mandaram outro cantor. Ah, não apareceu. Deu um bolo nos caras. Não, tive um outro compromisso que surgiu que eu não podia. E avisei, não vou poder ir. Não vou poder. E aí a gurizada frustrada? Frustrada totalmente. Aí não é que surge o casamento do amigo nosso, esse que é músico também. Surge em Pelotas. Qual casamento é esse que eu não fui convidado? Era o casamento do Aloysio Rockenbach na época. Isso. Tá. E a gente foi ao casamento e, por coincidência, apareceu um outro amigo dizendo, olha, o Marco Aurélio Vasconcelos vai estar cantando em tal lugar. Nós só assistimos só a cerimônia religiosa do casamento. Não foram à festa. Não fomos à festa. Fomos assistir o Marco Aurélio. Largaram a festa do casamento e foram pro bar. Assim começou a parceria. Tá, mas aí tu chegou. Tem umas letras, eu sou compositor, tem esses CDs aqui que já estão gravados. E aí... Não, por sorte, a gente tinha um comentário já de um amigo, acho que era um comentário, que ele tinha conhecido um trabalho nosso só, através do Florisney Tomás, um outro cantor, que tinha cantado uma música e ele disse, essa música tem a ver com o meu estilo, e aí foi essa música que nos apresentamos, mas chegamos cheio de melindres, né? Porque imagina, depois que ele cantou, a gente chegou, estava a esposa dele e ele se apresentando, e a gente meio foi lá para convidá-lo para o almoço do outro dia, para ver se fazia a parceria, né? E aí ele disse em princípio que não podia, depois a esposa dele disse, não, nós vamos. Foi ouvindo. A esposa decidiu. Elas sabem tudo. Tá, mas me diz o seguinte, quantos desses chegam assim, sem talento? Quantos Felipe Vieira chegam lá assim, tem uma música para te apresentar, cara, aqui, que maravilha, aí tu diz, tá, legal, vem de novo. Aí chegou o Martin, aí tu olha assim, não, aqui tem conteúdo.
Tem muito disso? Como é que é isso? Não, é claro que eu não vou nem citar nome. Tá, Uma você vez do eu fui... Felipe Vieira. Não. Ah, tem os Chegou ratão lá, o Felipe Vieira, Tá. assim, Ratão. me deu, aqui, ó, Marco, tem essa música maravilhosa que eu fiz aqui, tal, que me toca fundo, em homenagem a uma pessoa da minha família e tal. Aí eu olhei a letra, aí era muito ruim, cara. Era muito ruim. Aí eu disse assim, olha, cara, eu não me tocou. Me desculpe. Sim. Eu sei o valor que deve dar para isso, mas na realidade não me tocou. Então eu vou te trazer outra. Eu disse, não me traz outra. Me traz 10. Sim. Porque aí é impossível que nessas 10 não tenha pelo menos duas que sejam boas. Claro. E foi o que aconteceu. Não tinham duas, tinham 3. Sim. Aí eu musiquei as 3. E as outras eu descartei. É uma seleção, né? Que tem que ser feita. Mas é importante falar que o Marco já tinha a carreira dele toda feita. Sim. Já é multicampeão de Califórnia, dos bolachões que a gente tinha em casa. Para mim foi um orgulho imenso. Chegou aí a Califórnia, não? A gente participou, acabou Não, como participante, mas como guri, assim, essa coisa assim, do lado de... Não. Em Jaguarão não tem como tu ir a Uruguaiana se tu não passar 10 horas num ônibus. Não tem como. Então eu vou te contar mais. Então. É difícil. Eu tenho que parar para pensar, 1981, eu tinha 15 anos. Aí eu me meti aí a Uruguaiana. Saí de Butiá, vim a Porto Alegre, meti a Uruguaiana. É de Butiá? Eu sou de Butiá. É longe também, de... Não, até poderia ir pelos anos 90, vai direto. Mas não tinha, não dava para pegar guri, cara. Guri, para pegar e ver aquilo lá. Né? Porque a gente só ouvia falar, né? O que é aquilo lá? Maravilhoso. Né? E ali que já começava a despontar, popularizar, né? E a gente queria ter mais ideia, né? Era coisa de guri aqueles mesmo. Nomes. Marco Aurélio Vasconcelos, César Passarinho, Mário Barbará. Aí vai, todos esses grandes nomes que surgiam, a gente não sabia muito bem quem era, sabia que adorava, só não sabia muito bem. Exatamente. E nesse momento, que é ali, a década de 80, quando a gente tem aquela... Aqui em Porto Alegre, né? Bailanta de Tio Flor, era um boom. Casas, né? Que surgiram aqui, né? Você ainda tinha a perspectiva de ir numa daquelas casas, encontrar, você se reuniam, tocavam ali. Eu ficava quieto olhando, né? Eu ficava quieto, não tinha que ir lá me meter, mas ficava curtindo, na pulperia, aqueles bares ali que vocês estavam ali, né? Mas vocês eram ídolos, né? Assim, sim. Uma coisa, tinha uma certa distância, não que vocês colocassem, mas a gente tratava. Eu acho que o Márcio, essa reverência, reverência. Essa reverência, por isso que eu te perguntei, como é que foi chegar no cara, né? Porque a gente convidou, olha o jeito que a gente chegou, convidou para um almoço. Não foi entregando as letras, não, foi convidando para um almoço. Eu comecei a conhecer quando eu comecei a transmitir, ainda lá na Rádio Sobral, de Butiá, os festivais. Aí ia no festival, ia no outro. Quando eu vim para Gaúcha, o Glênio não podia ir num festival, escalavam o Felipe. Aí o Paulo Deniz não ia, o Glênio ia de comentarista, né? Eu ia de repórter. Aí os dois estavam... Tinha lá uma sequência grande de festivais que a Gaúcha estava transmitindo, e às vezes quando o Bagre e eu, né? Eu ia indo. Vamos lá, olha, quem é que vai? Tá. Quem é que gosta de música nativista? O Felipe Vieira. Então vai o Felipe. Né? E aí mas eu tinha uma reverência, assim. Primeira vez que eu peguei o microfone da Gaúcha, no lugar do Glênio, o microfone pesava, não era 100 kW, era 100 quilos, cara. Meu ídolo, né? Essa coisa do Martin, da reverência do Martin contigo. Me diz o seguinte, querido. 50 anos, que show é esse além das cercas de pedra? Bom, esse trabalho, assim, o CD, ele serve como comemoração desses 50 anos, porque cai nesse período. Certo. E a temática é exatamente a temática que o Marco sempre utilizou, o Luiz Coronel, o Marco e as Califórnias antigas. A gente, de certa forma, conta a história do homem do campo, o homem que vive no campo, mas do gaúcho a pé, como se diz. Mais ou menos dos posteiros, dos esquiladores, do pessoal que realmente sofre a questão da distância no campo. O que aconteceu foi que coincidiu com os 50 anos, que foi mais ou menos no ano passado, começou a comemoração de 50 anos, de certa forma, da carreira do Marco. Porque desde que a gente acompanha aqueles bolachões lá da Califórnia, se tu contares até agora, vão dar esses 50 anos. Então a gente resolveu juntar as duas coisas, num show. Tipo, colocar umas 8 músicas desse CD
e as outras 6 músicas, 7, Esse CD aqui é de músicas inéditas. e músicas inéditas. Esse Somente CD. parceria, Todas inéditas. parceria nossa com o Marcelo Caminha Marcelo também. Caminha. Marcelo Caminha faz todos os arranjos. E Grande abraço, Marcelo. grande músico. Frequentador do Bar do Beto, que hoje não Grande pôde estar aqui músico. conosco, deve estar louco de ciúme. Mas o CD não tem nada a ver com o show. Certo. Porque como são canções assim intimistas, muitas delas, várias delas tristes, em função Legal. da temática. Não, né? só um pouquinho. É mais triste que esse aqui? Tem música que eu quase cortei os pulsos. Não, cara. é que são temas diferentes. Não, né? não, mas eu quase São cortei te- os pulsos. São temas diferentes. Mas eu acho É que um espetacular. Se você não conhece são o temas trabalho deles, diferentes. comece pelo 12 Cantos Ibéricos e uma canção brasileira. Mas eu acho que é mais triste ainda. Eu acho, na minha opinião. Vou cortar os Não. pulsos. Então a gente, para não ficar uma coisa meio chata, assim, meio Pesado. pesada, a gente incluiu no show músicas de outros CDs que são mais ligeirinhas, né? Tem Para dar música- um alce. Tem 3 músicas da nossa parceria antiga, a primeira parceria real, assim, nossa, que é o Já Se Vieram, um CD só sobre canchas retas, sobre o pessoal de carreiras, de pencas. Sim. A gente vai colocar nesse show, vamos colocar os clássicos, a grande história do Marco com o Luiz Coronel, vão estar os A posteiros. gente abriu aqui com o Cordas de Isso, Espinho, vai o Gaudêncio está no show também, o Gaudêncio Isso. das Duas, Tá. né? E os posteiros vão estar no show. Os posteiros, o grupo que eu criei lá em 1970. Lendário grupo. Ou 1975. seja, é um show imperdível. Imperdível. Já seria por vocês, pelo Marcelo Caminha. Marcelo Caminha. Né? Já seria. Né? Mas é a oportunidade de ver os posteiros no palco. Isso. Quanto tempo vocês não sobem juntos ao palco? Olha, eu não sei exatamente quanto tempo faz. Eu já estava afastado do grupo, já 80 e poucos. E aí final da década de 90, eles ligaram para mim que o vocalista que ficou no meu lugar não podia ir para um show lá em Bagé. Marco, tu podes ir a Bagé conosco? Claro que posso. Fizemos um show na praça memorável, foi fantástico. E eu sempre tive uma ligação muito grande com eles, apesar de ter saído do grupo, que eu criei, né? Uma ligação imensa com todos eles. É uma pena que o Doli Costa do Bandoneon, que estava escalado para... Está com 90 anos, eu acho, beirando 90. E ele está com um problema sério de saúde. Depois de ter aceito participar, ele disse, lamentavelmente eu não vou poder ir. Não, eu compreendo, tudo bem, né? Aí- Então é uma formação que está distante daquela original. A original. Né? Pelo Doli, os outros vão estar. Pelo Doli, não, os outros vão estar. Com a participação de um gaiteiro argentino, O Alejandro Alejandro Brits, que é excelente. Não é bandoneon, mas é um instrumento que ele desempenha muito bem. Só para não confundir, né? Porque tem bandoneon na gravação que a gente apresentou do Cordas de Espinho, vai ter na do Gaudêncio Sete Luas, ali está o nosso querido Carlito Magajane. Maravilhoso. Fala Maravilhoso. bem português? Maravilhoso. Não, ele não perde o sotaque. Ele até aumenta o sotaque. Conhecedor de vinho como ninguém. Ah, Ele diz que grande os Carlito. vinhos uruguaios são os melhores do mundo, para ele, né? Ele, grande Carlitos, rapaz, é uma figura. Bom, seguinte, gente. Só para fechar um outro assunto aqui desse CD, tá? É o seguinte. Temos aqui excertos selecionados pelo Martin a cada música. Com relação à literatura. Nesse caso, gaúcha e gaúcha, né? Porque Isso. tem aqui em espanhol. Tem né? Aníbal Sampaio. Como é que foram as escolhas? Por que desses excertos? Não, porque a grande temática desse CD é o mundo rural, né? O Certo. mundo rural. E existem grandes escritores, imensos escritores do Rio Grande do Sul com essa temática rural. O que acontece? A partir do momento que nós tínhamos já as composições prontas do CD, eu comecei a me dar conta que muito do que eu lia também, Érico Veríssimo, Darcy Zambuja, Alcides Maia, tinham a ver com o que a gente estava escrevendo. Então me surgiu a ideia de colocar excertos juntando a literatura gaúcha, a literatura de raiz com a nossa música, porque tem tudo a ver com o estilo de música que o Marco faz. Maravilha. Bom, Marco, com relação a cantar com os posteiros, tem alguma coisa assim, ainda que te bate na emoção isso, né? Porque afinal de contas tu criou o grupo, vocês arrasaram, fizeram tudo. Mas claro que bate. É um retorno àqueles momentos maravilhosos que a gente viveu com o grupo.
E é como renascer de novo. Como renascer. Vai ser um momento assim, não só para mim, como para eles também, de muita emoção, sem dúvida. Quais são as músicas que vocês separaram para cantar juntos? Os clássicos, né? O Cordas de Espinho, Gaudêncio Sete Luas, que vai ser na parte final, com todo mundo que atua no palco, juntar todo mundo. Ascensão e Queda de um Ginete, que é maravilhosa. Guitarrei para um Guitarrista. Essa é a sequência É. tua, como os possíveis. O Marcelo fica no palco, o Martin está no palco, como é que tá? Só no final. Só na última. Essas outras são só eles. Só eles. Entre os posteiros. Só no final que aí o pessoal vai estar junto, mas são os posteiros ali. Sim, claro. Sim. Não, só para a gente pegar e... Vai ser um momento... Eu como fã... Eu já estou curioso. Eu como fã... Ascensão e Queda de um Ginete vai ser com o Marcelo, não com os posteiros. Tá. Né? As Cordas de Espinho, Guitarrei para um Guitarrista, são só posteiros, e do final, com os posteiros e o outro pessoal do palco, Gaudêncio Sete Luas. o instrumental. A gente vai para o intervalo usando uma participação tua no Senhor Brasil. Vocês dois, como eu, são fãs do Rolando Boldrin. Adoramos Como é que foi essa participação? Olha, foi uma emoção indescritível. Eu acho que talvez a maior emoção que eu tive ao longo dessa carreira de compositor e intérprete. É uma emoção que eu transmiti para a plateia e a plateia me devolveu a emoção. Era difícil conter as lágrimas. Tem uma história que ele conta, só porque vou dizer, que quando ele repetiu uma das músicas, aí depois uma senhora veio falar com ele, acho que foi, dizer para ele que adorou, não foi? Foi um cidadão lá. Um cidadão. É que eu tive que interromper essa música que vai tocar daqui a pouco. Torquato Flores. Torquato Senhores. Eu tive que interromper ela 3 vezes, porque o meu lenço, de repente, lá pelo meio da música, quase no final, ele tapava o microfone e falava, para. Sim. E recomeçava tudo de novo. Sim. Até que na 4ª vez ela foi. Aí quando eu terminei a música, um cara bateu no meu ombro. Adorei aquele negócio do lenço. Eu disse, mas por quê? Porque era uma maneira de eu lhe ouvir mais vezes. Que maravilha. Que legal. Então vamos lá, vamos para o nosso bloco comercial ouvindo aí Torquato Flores, Senhores, na participação do Marco Aurélio no Senhor Brasil com o comando do Rolando Boldrin na TV Cultura. E agora nós vamos dar um pulinho lá no Rio Grande do Sul. Meu nome é Torquato Flores, guitarra buena e bom pingo. Fui feito para os amores e pras pencas de domingo. Meu nome é Torquato Flores, guitarra buena e bom pingo. Fui feito para os amores e pras pencas de domingo. Sou domador por ofício e guitarreiro por gosto. Tenho a milonga por vício, por baldo riso no rosto. Me gusta um baile de rancho e um troco na madrugada. Se o gado nasceu pro campo, pois eu nasci para a estrada. Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco rédea ou buçal. Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco rédea ou buçal. Quando a tormenta se enfeia, não rezo pra qualquer santo. Não sou de campear peleia, mas na daga me garanto. Destapo alma e guitarra, largo coplas de improviso. Não sou muito manso pras farras, só pro amor, se for preciso.
Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco marca ou buçal. Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco rédea ou buçal. Quando a tormenta se enfeia, não rezo pra qualquer santo, não sou de campear peleia, mas na daga me garanto. Destapo alma e guitarra, largo coplas de improviso, não sou muito manso pras farras, só pro amor, se for preciso. Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco rédea ou buçal. Meu nome é Torquato Flores, guitarra buena e bom pingo, foi feito para os amores e pras pencas de domingo. Meu nome é Torquato Flores, não tenho marca ou sinal, pois não aceito senhores, tampouco rédea ou buçal. Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo seu pedido. No sobrado a vida e morte, e uma causa por lutar. O sobrado não se rende, é casa de Cambará, e o tempo e o vento a passar. E o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar. O corpo dia na terra é um braseiro a queimar pelo índio missioneiro que vai morrer por amar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar. Com laço de 11 braças laça o fogo do inimigo, não tem medo do perigo. Rodrigo Cambará, em terras de Santa Fé, o capitão vai ficar. O destino de Bibiana, fiar, chorar e esperar, e o tempo e o vento a passar, e
e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar. Continente de São Pedro, mundo velho sem porteiras, suor, sangue, muitas guerras desenharam tuas fronteiras, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar. Com laço de 11 braças, laça o fogo do inimigo, não tem medo do perigo. Rodrigo Cambará, em terras de Santa Fé, o capitão vai ficar. O destino de Bibiana, fiar, chorar e esperar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar, e o tempo e o vento a passar. E aí, outra excepcional canção, Luiz Coronel e Marco Aurélio Vasconcelos, O Tempo e o Vento. Espetacular. O seu Érico Veríssimo deve ter ficado contente em alguma plaga distante, né? Sem dúvida. Feitos relevantes, vibros a brilhar. Agora já emendei meu hino, né? Agora já emendei o meu hino. Não, mas é uma obra fantástica que vocês fizeram. É maravilhosa, maravilhosa. E agora, né, nesse CD, tem algumas menções à Bibiana, né? Às mulheres gaúchas. Uma coisa como se tivesse tirado do Tempo e o Vento. Aparece esse CD. Porque o seu Érico influencia a tua obra, né? Não só ele, como a nossa história de raiz também, por exemplo, a minha avó, meu pessoal de campanha, meu pessoal do campo que viveu ali entre Erval e Jaguarão. Inclusive a capa desse CD é uma estância na fronteira entre Erval e Jaguarão. A Elis Vasconcelos, que é a produtora e a fotógrafa, a gente foi lá e retirou justamente do lugar onde meus ancestrais, de certa forma, meus avós, cresceram. E essas histórias que o Marco já cantava, que o Luiz Coronel muito bem fez, a letra, essas histórias têm a ver conosco, né? Não é por acaso que a gente vem nesse rastro, né? Não é por acaso. Então são histórias que a gente está contando e tem a ver com o Tempo e o Vento. Do Tempo e o Vento, do Continente, inclusive, é um dos excertos, né? E coincidentemente eu abri na página aqui, né? O destino das mulheres naquele fim de mundo era bem melancólico. Não tinham direitos e arcavam com quase todas as responsabilidades. Sua missão era ter filhos, criá-los, tomar conta da casa, cozinhar, lavar, cozer e esperar. As contínuas guerras quase não lhes permitiam tirar o luto do corpo. Por isso traziam nos olhos o permanente espanto de quem está sempre a esperar uma notícia trágica. E essa casa com o olhar de trás da porteira, é isso? É isso. Tem tudo a ver com essas mulheres que, como uma tia minha, por exemplo, que jamais saiu da campanha, vários tios, várias mulheres que não tiveram como vir para a cidade. É um tempo que estava mudando, né? Hoje em dia não existe quase ninguém na campanha, ou já a campanha mudou muito. Na minha região agora, em vez das estâncias, são a criação de soja, a plantação de soja, essas coisas. Mas antigamente, até uns 20, 30 anos atrás, eram essas mulheres que a gente retratava. E é interessante, não tem nada a ver com os dois, mas deixa eu dar uma outra informação, né? Porque no sentido de popularização disso tudo,
A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierchowski, ganha agora uma versão em quadrinhos, que é para quem não leu a obra, para quem não viu a minissérie da Globo, que colocou todos nós de novo no mapa, né, do Brasil, essa questão toda, né? E agora ganha uma versão em quadrinhos. Tem que mandar um beijo para a Letícia, tem que conversar com ela sobre isso, porque é muito legal também. São outras formas das pessoas terem acesso à nossa cultura, ao que acontece com a gente, né? Os quadrinhos vão estar presentes também. E quando a gente vê uma minissérie como essa, ou como O Tempo e o Vento, não te parece que a voz do Marco Aurélio Vasconcelos cantando aquilo ali representaria a história gaúcha? Sabe que o nosso amigo Juarez Fonseca, né, tem uma nota do Juarez a respeito da trilha sonora do Tempo e o Vento, que é composta pelo Jobim. Né? Usou o Cleiton Ecledir, usou mais alguns gaúchos, mas era composta pelo Jobim. E a trilha é maravilhosa. Sim. Mas o Juarez, antes de ouvir a trilha, deu uma porrada na Globo. Mas devia ter colocado mais gaúcho nessa trilha. Né? Por causa do sentimento, exatamente do conhecimento. Né? A música representa a paisagem, né? Claro. Tu vai na Argentina, no rural da Argentina, quer ouvir Atahualpa. E aqui isso aí faltou desde o primeiro. Essa raiz. Sim. Essa vertente verdadeira. Eu penso igual, Jorge. Não. Ele diz isso antes e depois diz, a trilha ficou ótima, mas teria mais profundidade, né? Seria mais radical no sentido de encontrar a nossa raiz mesmo. Né? Sem dúvida. O senhor está muito quieto, doutor. Agora está tudo bem, o senhor pode se movimentar, a sua cadeira range de vez em quando, mas não tem problema. Eu estava lembrando que tem duas canções aí que não só faz menção à Bibiana, faz menção ao Capitão Rodrigo também. Então, o Érico Veríssimo está aí, pela cabecinha do nosso maravilhoso Martin César. Eu vou pedir para tu contar uma história, então, já sobre isso, sobre essa parceria nossa que tu perguntou, né? De certa forma, né, o Marco nos últimos 15 anos, né, que é mais ou menos começou essa parceria, o Marco nesses 15 anos já 4 ou 5 CDs, fora shows. Aí um amigo meu me falou, de certa forma tu também ajudaste a trazer de volta o Marco. De certa forma, porque o Marco nunca parou totalmente, mas um pouco parou, né? Teve uns 10 anos ali, 15 anos que ele parou. Conta a história aquela da senhora que te encontrou. Essa história é maravilhosa. De frente ao abrigo da Praça 15, tinha uma empresa que vendia CDs. Baita de uma loja, com balcões, vários balcões, com nichos, e em cima também tinha CDs. E em cima de cada balcão tinha um valor, o preço dos CDs. Mas os CDs tinham outro preço. E aí, de repente, eu fiquei na dúvida qual é o preço que estava valendo, se o que estava no cartão de cima do balcão ou se o preço que estava no CD. Chamei o atendente e falei, qual é o preço que está valendo aí? É o do que está em cima do balcão ou é o do CD? Não, está no balcão, que era menor, um valor menor. Aí tinha uma senhora procurando CDs ali, assim, mas eu acho que eu conheço essa voz. A senhora conhece essa voz? Quem é que a senhora pensa que é? Marco Aurélio Vasconcelos, aquele grande cantor nativista, está falando com ele. Mas eu não acredito, Marcelo, não acredito. Mas onde é que o senhor anda? Olha, eu estou cantando para os amigos, o senhor não tem aparecido mais. Estou na procuradoria, também. Você estava na procuradoria? Ainda estava. Isso ainda estava. E aí, assim, mas não é possível. O senhor não aparece mais, não canta mais em festival, não aparece nos programas de nativismo. Isso é um absurdo. O senhor tem que se dar conta que o senhor não se pertence. É isso aí. Eu concordo. Foi fantástico, fantástico. E eu não tive a ideia de pegar o nome da pessoa, o telefone, para depois oferecer. Mas tu fala lá, quem é aquela senhora daquela loja lá no show lá? A minha mulher disse assim, tem certeza que era uma senhora idosa? Essa história é boa. Essa história é ótima. Mas é fantástico.
Mas levanta lá no dia 2, lá assim, cara, não tem uma senhora igual a vez, tava lá fora. Vai estar lá no palco. Diz assim, que me deu uma baita bronca. Vai estar lá. Não, acho que nos tempos de hoje, certamente, ela já subiu. Subiu. Muita gente dava essa bronca. O Martin foi lá e disse, ó, tem que fazer mais, tem que trabalhar mais. Muita gente estava te dando essa bronca? Olha, claro, não com essa veemência dessa senhora, Certo. mas falavam sim, falavam. Porque eu fiquei um tempo, me cansei de festival, sabe? Me Por cansei. quê? Cansaço mesmo? Estrada? Não, eu acho que tem a ver com a idade. Tá. E também com o que eu ouvia nos festivais. Uma mesmice. Aquilo não estagnou. Estagnou. Então às vezes eu não pretendia, não, vou mandar uma música. Aí eu mandava e ficava secando para que não passasse. E aí passava, quando chegava lá eu ficava secando para que não fosse para a final, para mim ir embora. Bora. Eu tô a fim de ir embora. Eu acho que é coisa de velho. A idade foi pegando. Coincidiu com a tua aposentadoria na Procuradoria? Como é que foi essa carreira paralela? Mas é interessante, todo mundo achou que quando eu me aposentei na Procuradoria, eu ia me atirar de cabeça na música. Não aconteceu isso aí. Eu passei a produzir muito, mas não aparecer. Larguei festival. Como é que foi a carreira paralela? Até hoje eu não sei como é que consegui fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certamente, como procurador, devo ter deixado alguns vazios. Porque eu não sei como é que eu conseguia. Por que Procuradoria? Porque era mais estabilidade na época? Não, eu fiz um concurso, né? Sim. Fiz 2 vezes. A primeira vez não passei, na segunda passei. Fui lá para Florianópolis. Fiquei 6 meses lá. Aí deu uma vaguinha aqui e eu pedi remoção para cá. Mas foi difícil, viu? Conciliar tudo. Além de procurador, eu tinha escritório de advocacia também. Naquela época era permitido? Era permitido, desde que não fosse contra a fazenda pública. Sim. Né? Então tinha a procuradoria, escritório e a música. Hoje eu penso assim, como é que eu consegui conciliar essas 3 coisas? Sim, porque na época dos festivais, quinta-feira você tinha que parar tudo e pegar a estrada. Pegar a estrada. Quando eu estava em Florianópolis, eu vinha no fim de semana, na época da pré-Califórnia, para ensaiar com a Rosa Maria. Espetacular, hein? E aí? E aí ensaiava com ela e tal, e... Voltava para Floripa? Não, ensaiava, voltava para Floripa, depois chegou a Califórnia, fomos para lá, apresentamos. Ela deixou uma marca inesquecível em Uruguaiana, a Rosa Maria. Ela tinha uma mulher alta, 1,80 m, não sei quanto. E tinha uma presença cênica, presença cênica assim, fantástica. Marcou época. Até hoje ela é lembrada lá. Nós tivemos também ali, assim, algumas mulheres, né, e talvez, para não esquecer de todas, eu vou citar uma apenas, porque eu sou apaixonado por ela, porque minha colega de Rádio Guaíba, Maria Luísa Benites, a gente teve uma sequência ali, depois, não sei o que aconteceu, um vazio de mulheres na música do Rio Grande do Sul, e agora tem uma retomada de novo. Deu uma retomada. O que aconteceu? A gente deu pouco espaço para a mulherada? O que aconteceu? Eu não posso ter uma ideia do que realmente ocorreu, mas realmente agora tem muito mais mulheres nos palcos dos festivais do que naquela época. Muito mais. Não, é verdade. Antes dá para contar nos dedos. Estela Alves, quem mais? A Malu Benites. A Malu. A Loma em algumas A Loma. Veio um pouco depois. A Fátima Gimenez. A Fátima. E ficar por aí. Agora tem um monte de mulher cantando aí. E cantando bem. Exatamente. Meu Deus. Bem isso. Bom, senhores, vamos lá. Vamos falar sobre esse espetáculo do dia 2 de julho. Quem for ao São Pedro vai encontrar o quê? Vai encontrar o São Marco Aurélio, o São Martins, o São Marcelo Caminha, os posteiros. O que vocês prepararam mais? Na verdade, a gente até convidou, a gente tem a participação no CD, é importante falar disso, porque tu como apresentador sabe que esse é um dos grandes, além de ser um dos grandes poetas, músicos do Rio Grande do Sul, foi um grande apresentador também.
No CD vai estar o Glênio Fagundes. Está no CD. Ele faz a abertura de uma das músicas. A parte poética, Sim. ele que faz. Um recitado maravilhoso. É um orgulho ter Glênio Fagundes, um dos grandes ídolos. Esse- Meu pai é esse- declamador, né? Meu Sim. pai se aposentou na rádio como apresentador na Rádio Jaguarão e adorava fazer poesia, recitar. E a gente conseguiu. Ah, de família, esse talento mesmo. O Alessandro também, mas isso é o pai de vocês. O pai que veio antes. O meu pai era. A minha mãe é professora de campanha, né? A mãe, Genética boa, né? E o meu pai é radialista por 30 anos, foi na Rádio Cultura de Jaguarão, bem na fronteira. Ali onde está o rio, a rádio era ali. E o pai, por 30 anos, inclusive, ele fazia apresentações de poesia. Levou a Jaguarão o Darcy Fagundes, levou o Luiz Menezes, levou o Jaime Caetano Brown, ele levou um monte de gente no Teatro de Jaguarão. O Jaime era uma pessoa. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jaime. O Jaime era uma pessoa fantástica. Maravilhoso. Esse Era maravilhoso. Sabe que houve uma esse era época pessoa fantástica. que eu achava, eu não o conhecia ainda, só ouvia. E achava fantástico. Esse cara deve trazer alguma coisa pronta para aquelas pajadas dele. Eu achava. Sim. Eu achava. Até que houve um momento, depois de uma determinada Califórnia, que houve uma reunião em Porto Alegre, na casa de um amigo, que era de Uruguaiana, e ali era a base central em Porto Alegre das coisas da Califórnia. E me convidaram, aparece lá na casa do Jarbas Pessano, que o pessoal vai se reunir para trocar ideias para a próxima Califórnia e tal. E eu fui. E estava lá o Jaime. E estava o Glênio. E de repente. Foi aí que eu. Bom. Foi aí que eu Que dupla! Que dupla! Foi aí que eu Ah, o conheci violão do pessoalmente o Jaime Caetano Sim. Brown. Dali a pouco o Glênio pegou o violão, começou a fazer um fundo musical Largou. e largou o Jaime Caetano Brown. E aquele troço, aquela fluência verbal fantástica. não parava Na nunca. casa do outro lado do muro, tinha uma basculante que devia ser do banheiro da casa. E de repente eu vi 4 pessoas, todo mundo espichado ali olhando e eu ouvindo. É. E o Jaime percebeu. E já fez o verso. Botou os caras Dentro da pajada. na pajada. Assim, aí eu não, o cara é Jaime- bom. Eu até hoje a gente não sabe disso, né? O Agora, o programa da Guaíba, estreou no dia 14 de julho. E o Jaime era da Guaíba, mas a gente não sabe se o Jaime entrou no estúdio para complementar o Flávio e o Streck. E o Flávio faz uma pajada aí, né? E existe essa gravação está no YouTube. Né? Eu coloquei, a gente resgatou lá, quando fez 40 anos do programa, a gente resgatou, eu coloquei no YouTube. O Jaime fazendo uma pajada para o programa. A gente não sabe se foi aquele negócio assim, entrou no estúdio e saiu fazendo, ou se Já veio meio pronto. o Flávio teria dito assim, olha, entra no estúdio e faz uma pajada lá, tal hora. Claro. Né? Se Aham. teve um tempo de preparação. Mas é de bate pronto, cara. É um negócio assim, tu nota assim que é natural, né? Fora todas as outras, mas essa é uma que eu guardo muito assim pelo afeto que eu guardei em função do programa. Apresentei o programa, o Flávio apresentou, Amir Domingues, né? Adroaldo Streck, é um programa que é um programa da história do rádio brasileiro agora, né? E nessa história tá essa pajada do Jaime, que é muito curta, é de 1 minuto, assim. Cara, era impressionante. E aquele negócio é realmente marcante demais. Tem a ver com esse CD aí, mas eu lembro do meu pai, né? Que quando de manhã ele acordava cedo porque tinha que ir para a rádio e ele escutava o programa do Jaime Caetano Brown, na Guaíba já. Isso. Escutava e um dia era aniversário da cidade de Jaguarão e eu me lembro de gurizinho, ao lado do pai no fogão, assim, aqueles fogão a lenha, o pai escutando o rádio, que ele sempre escutava antes de sair, e o Jaime começou a fazer uma pajada sobre o Jaguarão. E ele, eu não sei como, se ele andou por lá, mas ele contou toda a história da campanha de Jaguarão, tudo rimado. Contou desde até a chegada de Jaguarão a Erval pela campanha. Ele foi contando todos os lugares, assim. Era impressionante. É impressionante. Era impressionante. Impressionante. Pra mim- Bom, a gente tem que encerrar o programa. Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, a gente falou pouco aqui. 12 cantos ibéricos e uma canção brasileira. As pessoas encontram, onde encontram, além das cercas de pedra, como é que está a venda, onde é que se encontram os CDs? O CD, além das cercas de pedra, esse chegou agora, né? Tá. Ele vai estar à venda na Minuano Discos. Tá. Minuano Discos, é só entrar no Google, colocar Minuano Discos, Tá. vai estar à venda ali. E lá no São Pedro dia. E no dia do Teatro São Pedro, isso. Tá. O 12 Cantos Ibéricos a mesma coisa. Também
Pela internet, só nos comunicar e a gente remete para qualquer lugar também. Né? Hoje em dia é muito fácil isso. Venda de ingressos para o show. Tem que dar um serviço aqui. Claro. É no Teatro São Pedro também. Tá. Ou no local, também, ou no local ou no site, né? No Tá. local ou no site. Entra lá, faça Isso. a sua compra, pode comprar pelo site do São Pedro ou ir direto na bilheteria de São Pedro que você encontra os ingressos. A gente está convidando porque eu tenho orgulho de dizer que é uma maneira da gente colocar o Marco Aurélio Vasconcelos, um dos maiores cantores nativistas que o Rio Grande do Sul já teve, colocar no palco do Teatro São Pedro. Isso era um sonho. Eu nem perguntei se é a primeira vez. Eu sempre quis, mas nunca tive coragem. Ele tem medo de que não Essa tenha deveria ter gente. sido a minha primeira pergunta, né? É a verdade. Eu nunca imaginei. É a tua primeira vez no São Pedro? No maior eu já teatro. tive apresentações lá de outra ordem. Certo. Só Esse dele? eu tenho um Só episódio dele, esse. pra ele, não vou contar Não. aqui, porque é muito longo. Mas me apresentando como cantor, intérprete, compositor, é a primeira vez. Não, tá. 10 verdade. segundos. Qual foi a outra ordem? Não, Porque é cumprida. Não, é outra história comprida. É comprida, não dá. Não. É? O importante. Mas é maravilhoso. Mas eu acho que deve ser maravilhosa. É maravilhoso. Outra é importante porque é 50 anos da carreira desse grande cantor no Teatro São Pedro e os posteiros juntos. A gente convida as pessoas para irem assistir porque vai ser maravilhoso. Com o Marcelo Caminha fazendo todo o arranjo musical. E com o Martin, as canções do Martin lá. Gente, prazer reencontrá-los. Né? A gente nem falou de Sangradouro, o livro novo de contos lançado ano passado do Martin. Está vendo as boas casas do ramo? Também. Também, é isso, né? A editora Movimento, do professor Carlos Appel, grande orgulho que eu tenho. Sim, grande figura, né? Isso. Mas, gente, sucesso, né? teatrosampedro.com.br, bilheteria do Teatro São Pedro, né? O show Além das Cercas de Pedra, 2 de julho, 9 da noite, no palco O Grande Marco Aurélio Vasconcelos. Marco, prazer te encontrar sempre. Muito obrigado pela Tá? atenção, Sucesso. pela oportunidade. Eu fiquei curioso, acho que nós vamos fazer um programa só sobre essa outra vez. Né? A história é boa. Essa história é boa. Muito boa. Fica para o próximo. Obrigado a você pela sua audiência. Fique com Gaudêncio Sete Luas, que vai estar no show no dia 2 de julho no Teatro São Pedro. Tchau, até a próxima. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem minuano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja a gritaria, já relampeja minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar em água rasa. Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. A lua é um tiro ao alvo e as estrelas bala e bala. Vem minuano e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja a gritaria, já relampeja minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga.
paleta da noite, com o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar em água rasa, pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. Era, 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 Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui.